Abastecimento de água volta a ser normalizado aos poucos na região. E você vai ver também. Anuário da Violência mostra queda no número de homicídios no Brasil. O índice de confiança dos empresários do comércio subiu 5,1%. A quebra do contrato de compra de imóveis aumentou em 33% no primeiro trimestre. Deputados da Alesc aprovam PL que proíbe a exigência de atestado médico para estudantes vegetarianos e veganos na rede pública. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Hoje, 29 de junho de 2022, quarta-feira de tempo firme em toda Santa Catarina. Os homicídios caíram no Brasil, foi o que apontou o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado essa semana. No ano passado, o Brasil registrou queda de 6% no número de mortes violentas, tendência já observada desde 2018. Mas a redução dos crimes se deu de forma irregular pelo país, já que a região norte foi a única onde o índice cresceu. Os dados são do 16º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As mortes violentas incluem casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes por intervenção policial. Em 2021, foram mais de 47.522 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. Essa é a menor taxa em 10 anos, desde que o índice foi registrado. Entre os alvos, 91% são homens, 78% são negros e 51% são jovens. Entre os estados, o Amapá tem a maior taxa, 53,8%, mas o crescimento mais acentuado em relação ao ano anterior aconteceu no Amazonas, onde foram assassinados em junho o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Em 2020, o estado teve 1.121 vítimas de mortes violentas intencionais. Já em 2021, foram 1.670, um aumento de 49%. O anuário também mostra que entre as 30 cidades com maiores taxas médias de mortes violentas entre 2019 e 2021, 13 estão na Amazônia, sendo que 11 delas são rurais. Nestes municípios, são mais de 100 mortes violentas para cada 100 mil habitantes. O índice de confiança dos empresários do comércio subiu 5,1% de maio para junho deste ano, alcançando mais de 120 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. É o maior patamar desde março de 2020, conforme divulgado pela Confederação Nacional de Comércios, Bens e Serviços. O aumento de 9,9% aconteceu principalmente pela economia atual no país. As intenções de investimentos tiveram alta de 3,6%, puxada pelos investimentos nas empresas e pela contratação de funcionários. Na comparação com junho de 2021, o índice do comércio teve alta um pouco mais expressiva, que 24%, com crescimentos acima de 57% na situação atual, 10,5% nas expectativas e 21,3% nas intenções de investimentos. A quebra do contrato de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre. O número de distratos atingiu mais de 1.000 no período, mas em relação entre os distratos e vendas, caiu 16% para 11%. Veja como evitar prejuízos. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, compradores de imóveis na planta que haviam se programado para contratar o financiamento imobiliário após a entrega das chaves podem não encontrar condições de seguir adiante com a compra recorrendo ao distrato. O custo da mão de obra está alto porque aumentou as obras, aumenta a demanda para busca de profissionais na construção civil e aí com a falta de profissionais acaba subindo o valor do salário, né? Então isso também impacta
negativamente. Dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontam que o número de quebra de contratos de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, 1.061 contratos foram distratados, contra 720 no mesmo período do ano passado. Os dados se referem a apenas imóveis do segmento de médio e alto padrão. Eu dei o sinal, fui para o imóvel, levei a minha mãe, que era um apartamento para minha mãe. Quando nós fomos ver o espaço da lavanderia, não passava nada de nenhum equipamento. Mesmo assim, a Abrainc aponta que esses números ainda são baixos. Os distratos foram equivalentes a apenas 11% das vendas de imóveis no período. Elas passaram de 4.571 para 9.553 unidades. A recomendação dos especialistas é que o distrato seja a última opção do consumidor, que o contratante tente renegociar as dívidas do financiamento e evitar um prejuízo ainda maior. Já quem tem aquele dinheirinho guardado e consegue comprar um imóvel à vista, pode aproveitar as oportunidades. As vendas elas devem sofrer um pouco esse ano, mas acredito que menos de 2 anos aí a gente volte a ter os patamares de vendas aí de 19, 20. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber novos cartões com chip e função para compra no débito. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. Desde novembro do ano passado, o Auxílio Brasil atende mais de 18 milhões de pessoas, com repasses de R$ 400 mensais de benefício básico. Ainda há rendas complementares possíveis, de acordo com o perfil de cada grupo familiar, como Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. Com a mudança, a maior parte dos beneficiários começou a receber o valor automaticamente por meio do antigo cartão do Bolsa Família, pelo cartão Cidadão ou pelo aplicativo Caixa Tem. Somente as novas famílias que ingressaram no programa social a partir de janeiro deste ano receberão em casa o cartão do Auxílio Brasil. A partir de agora, quem recebe um cartão do Auxílio Brasil não precisa mais se deslocar às agências bancárias. O cartão pode ser usado diretamente na padaria, no mercadinho e no comércio local. A intenção é fazer com que as famílias atendidas pelo programa abram suas contas bancárias com os novos cartões do programa, assim como o auxílio emergencial pago por meio de conta digital e aplicativo durante a pandemia de coronavírus. A seguir, a Lesc destina verbas para a compra de viaturas da Polícia Militar. A Europa está vivendo mais uma onda de Covid-19. Uma nova variante mais forte está sendo investigada. Com a chegada do verão no hemisfério norte, a Europa caiu em uma 7ª onda de coronavírus marcada por uma alta dos casos em quase todos os países. A situação se explica em grande parte pela capacidade das novas variantes de escapar da imunidade a partir da resistência às proteções fornecidas pela vacinação e por contágios anteriores. Entre as razões está um relaxamento das medidas de distanciamento social, mas também a redução da imunidade. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa Científica francês, atualmente a proteção concedida pelas vacinas e pelas infecções anteriores se perde após alguns meses. Segundo os cientistas, esta nova onda se explica também pelo avanço de novas subvariantes da Ômicron, a BA.4 e principalmente a BA.5. As subvariantes se propagam ainda mais rápido porque parecem se beneficiar de uma vantagem dupla de transmissibilidade e escape imunológico. Durante muito tempo, se pensou que um contágio prévio poderia fornecer proteção. De acordo com um estudo do Imperial College Britânico publicado em meados de junho, a família Ômicron parece não ser assim.
Os resultados destacaram que as pessoas já infectadas pela Ômicron apresentavam uma boa resposta contra a cepa inicial do coronavírus e suas primeiras variantes, mais fraca contra a própria Ômicron. Até o momento, o velho continente registrou mais de 200 milhões de infecções e 2.276.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com os dados, mais de 1.000 crianças menores de 5 anos morreram de complicações devido à Covid-19 nos primeiros 2 anos na pandemia do país. Os dados coletados no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde revelaram que 1.439 crianças com menos de 5 anos morreram em decorrência da Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia no país. Em 2020, foram registradas 599 mortes de crianças com até 5 anos em decorrência da doença. Já em 2021, quando a letalidade da doença aumentou em toda a população, o número de vítimas infantis saltou para 840. A metade dos óbitos registrados está concentrada na região nordeste do país. Dados preliminares divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde indicam que a média de 2 mortes diárias ainda se mantém este ano. Entre janeiro e 13 de junho de 2022, o Brasil registrou um total de 291 óbitos entre crianças menores de 5 anos. A análise destes 2 primeiros anos da pandemia no Brasil mostra que bebês de até 1 ano de vida são os mais vulneráveis. Essa faixa etária responde por quase metade dos óbitos registrados em crianças menores de 5 anos. A farmacêutica Pfizer informou que já prepara a documentação para solicitar à Anvisa o aval para a liberação da vacina contra a Covid-19 para bebês acima de 6 meses até crianças de 5 anos. Na semana passada, os Estados Unidos começaram a imunizar crianças com menos de 5 anos contra o coronavírus. O Brasil contabilizou quase o triplo de mortes de crianças com menos de 5 anos registradas nos Estados Unidos, que tiveram pouco mais de 500 óbitos. E devido à baixa procura pelo país por vacinas, o governo federal lançou hoje uma nova campanha em busca da atualização das carteirinhas em todo o país. Todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são testadas, aprovadas e seguras. E notícias falsas devem ser desmentidas, porque levam muitas pessoas à morte. Esse é o texto principal da nova campanha que foi lançada nesta quarta-feira em Brasília pelo governo federal, chamada Vacina Mais, promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, em parceria com o Conselho de Saúde Ambiental Nacional, estadual e municipal. Segundo o Conselho Nacional de Saúde, o Brasil é um dos poucos países que oferecem um extenso rol de vacinas gratuitas à sua população, com o Programa Nacional de Imunização, que disponibiliza atualmente cerca de 300 milhões de vacinas contra mais de 30 doenças em aproximadamente 38 mil salas de vacinas espalhados pelo território nacional. Por meio da campanha Vacina Mais, o Conselho pretende motivar a população a ampliar o uso desse tipo de imunizante, levando a diferentes públicos informações relevantes sobre a segurança, importância e efetividade de todas as vacinas disponibilizadas pelo SUS no calendário de vacinação. Em seu pronunciamento oficial, o ministro da Saúde substituto, Daniel Pereira, destacou que graças aos esforços conjuntos envolvendo as autoridades de saúde no âmbito federal, estadual e municipal, e que foi isso o possível para a distribuição de mais de 500 milhões de doses de vacinas para o combate à pandemia. E através de verbas da Assembleia Legislativa, novas viaturas foram adquiridas pelo governo do estado e foram distribuídas em 91 municípios e várias regiões aqui do estado. Foi realizada nesta terça-feira, na Assembleia Legislativa, a cerimônia de entrega de viaturas adquiridas pelo governo do estado, com recursos de indicações de emendas parlamentares dos deputados. 140 viaturas serão distribuídas em 91 municípios em várias regiões do estado. Elas serão utilizadas em atividades de policiamento ostensivo, tático e de trânsito. Deputados acompanharam de perto a entrega dos veículos. O comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Marcelo Pontes, representou o governo do estado. Essa entrega hoje,
pelo Parlamento Catarinense, né, chancelada e apoiada pelo Governo do Estado, representa essa união de esforços em prol do cidadão catarinense, representa a união de esforços visando reequipar e dar condições para que os policiais possam trabalhar. O investimento total foi de mais de 19 milhões de reais, mais de 3 milhões do Governo do Estado e cerca de 15 milhões e 500 mil reais de indicações de emendas parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, fez a entrega das chaves das viaturas ao comandante da Polícia Militar. Ele ressaltou que essa é uma maneira dos parlamentares estarem presentes na segurança dos catarinenses. Eu sempre digo que o poder público ele tem algumas ações principais, é a segurança, é a saúde, é a educação, né? E aqui está se dando a estrutura para que as polícias possam ter segurança do seu trabalho também que fazem. E nós, os deputados, contribuindo com nossas emendas impositivas. E os deputados aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê a proibição da exigência de atestados médicos para estudantes vegetarianos ou veganos da rede pública de educação básica no estado de Santa Catarina. Na reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural desta terça-feira, os deputados aprovaram por unanimidade um projeto de lei que prevê a proibição da exigência de atestado médico para estudantes vegetarianos ou veganos da rede pública de educação básica no estado de Santa Catarina. O autor do projeto é o parlamentar Fabiano da Luz, do PT. E para o presidente da comissão, o deputado José Milton Schaefer, do PP, a proposta é importante para um estreitamento na relação de confiança entre estudantes e escola. O projeto avança, o autor do projeto, acho que ele pensou em tornar a vida do cidadão mais simples, mas mais do que isso também. Uma relação de confiança entre o estudante, a família do estudante e o estabelecimento de ensino. Isso é importante porque hoje muitas pessoas, até por uma questão de saúde, às vezes até cultural, né, adotam a dieta do veganismo ou até vegetarianos e as escolas elas são um reflexo da sociedade e elas precisam criar um espaço para que essas pessoas também possam viver de acordo com aquilo que entende ser o melhor para cada um. A última pesquisa Ibope, feita em 2018 sobre o assunto, apontou que cerca de 30 milhões de brasileiros são adeptos à dieta vegetariana e 7 milhões se consideram completamente veganos, o que significa 14% e 3,2% da população do país, respectivamente. A seguir, abastecimento de água volta aos poucos à normalidade na região. A Casan realizou nessa semana uma manutenção em uma adutora que deixou boa parte da região sul sem abastecimento de água. A previsão é que até essa sexta-feira tudo seja normalizado. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, finalizou os serviços de interligação de uma nova adutora e o abastecimento gradativamente vai voltando à normalidade nos municípios de Criciúma, Forquilinha, Içara, Maracajá, Nova Veneza e Siderópolis. A conexão levará água bruta da barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, ao sistema interligado do abastecimento de Criciúma. Os trabalhos terminaram por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira e a estação de tratamento de água já está operando com normalidade. Ao longo do dia, as partes mais centrais e as partes mais baixas devem ter o abastecimento normalizado. Já Maracajá e a região da quarta linha em Criciúma, o abastecimento só será normalizado na próxima sexta-feira. Com investimentos de mais de 24 milhões de reais, a nova rede tem um total de 6.250 metros de extensão. Essa é a segunda maior obra de execução feita pela Casan
dentro do Programa de Planejamento Hídrico. Vai ampliar em 50% a capacidade de levar água até a ETA do São Defende. Ao todo, 400 mil consumidores foram atingidos pela interrupção do abastecimento. A Casan orienta ainda que os moradores economizem água até o total restabelecimento da rede. E vamos agora a um giro de notícias pela nossa região. Um áudio de WhatsApp acabou assustando moradores de toda a região sul, onde diz que a água liberada pela Casan estaria com uma bactéria. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento fez questão de informar que isso não é verdade. É apenas uma brincadeira de mau gosto que atrapalhou e muito o trabalho da companhia durante a semana. No mês de julho, Siderópolis celebra os 131 anos de imigração italiana. O governo municipal, através do Departamento de Cultura, com parceria associações italianas belunenses, Neomondo e Amigos do Forno de Isoldo, realizarão uma programação com diversas atividades alusivas à cultura italiana. Nesta sexta-feira será a abertura oficial das comemorações. Às 10 horas da manhã será realizado um ato oficial com a presença de autoridades e representantes de entidades e convidados, que abre a exposição fotográfica que tem como curadoria as associações italianas. Durante a abertura, o grupo de cantores belunese fará uma apresentação. Os moradores do loteamento Antônio Lima, localizado no bairro Líria, em Sara, já podem agendar a castração dos seus cães e gatos para esta sexta-feira, dia 1º. A Fundação Municipal do Meio Ambiente de Sara, Fundai, vai estar com o Buscão estacionado ao lado do Centro de Educação Infantil Ana Escaravaco Fernandes, das 7h30 da manhã ao meio-dia. Os interessados podem agendar pessoalmente na Fundai ou pelos telefones 34313578 ou no WhatsApp 98801-6488. Os serviços de castração serão feitos pelos veterinários do Centro de Castração de Sara, Gabriela Gaspar e Gabriel Zilli. As condições para fazer parte da castração social são animais de população de baixa renda, animais sem raça definida e animais de agricultores, além do tutor ser morador de Sara. A resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que regulamenta o uso da telemedicina para prestação... O município de Criciúma está com dificuldades para encontrar pacientes que têm suas solicitações ou cirurgias autorizadas. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde orienta a população, já que quem não autorizar o registro no Sistema Único de Saúde pode atrasar o recebimento de informações referentes ao agendamento de consultas e procedimentos. A atualização cadastral deve ser feita na unidade básica de saúde, onde o paciente é cadastrado, e é essencial que esta atualização seja feita com os dados básicos, como endereço e telefone de contato. E antes de encerrar, Náutico e Criciúma se enfrentam daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, pela 15ª rodada do Brasileiro da Série B. O confronto será disputado no Estádio dos Aflitos, em Recife. O Tigre vem de vitória contra o Vila Nova por 1-0 no Estádio Heriberto Wilson. No último sábado, dia 25, com triunfo, o tricolor ocupa a 7ª colocação com 19 pontos. Já o Náutico é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento com 14 pontos ganhos. Para o jogo, o Cláudio Tencati não conta com o Marquinhos Gabriel, que vai cumprir suspensão automática pelo 3º amarelo. A provável escalação conta com Gustavo, Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes, Arilson, Rômulo, Felipe, Matheus e Thiago Alagoano, Lucas Xavier e Caio Dantas. Boa sorte ao Tigre. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, no Instagram e no Facebook. E é claro, para vídeos e também acompanhar a nossa programação, você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.